O que você está dizendo é que esse orçamento que é chamado de secreto, mas que você está dizendo que não é secreto, é certo? Como que é certo? Tá certo isso aí? Esse projeto é legal, é bom? Não, se você tivesse ouvido o começo do que eu Não, falei, não. Sim ou não? não, por mim não existiria Não emenda deveria parlamentar. existir. Não deveria existir emenda parlamentar, deveria existir só legislação. Tá. O parlamentar não deveria ser responsável por carregar verba nenhuma, ele deveria Essa ser responsável por RP9 votar. foi votada? Foi votada Você e votou decidida contra ou a pelo favor? Congresso. Na época, eu votei favorável, porque eu achava primeiro, que o governo federal falou, não, tudo bem, esse recurso está hoje no governo federal, é discricionário do governo federal, mas se o Congresso quer, a gente libera a bancada. O Eduardo Bolsonaro, na época, fez um discurso favorável a isso, dizendo que o governo Bolsonaro não tinha apego a poder e nem a recurso, e que se o Congresso quisesse trazer esse dinheiro para o Congresso administrar, que tudo bem, que ele concordava. Na época, a gente votou sem saber que o recurso seria administrado por uma pessoa que era o relator. A gente achou que o Congresso, por exemplo, eu tenho 15 milhões a 17 milhões de emenda impositiva Vocês por foram ano. enganados? Não é questão de ser enganado. A questão é que você vota de um jeito, na hora de você. O projeto você vota de uma forma, e na hora dele ser executado, ele é executado de uma maneira que você não estava esperando. Como assim? Vocês votaram um projeto que vocês não sabiam o que ia acontecer? A gente não sabia na prática que esse projeto, que esse recurso ia ficar na mão de uma pessoa só. Isso não estava escrito em lugar nenhum. Não sei te dizer. Pô, então você votou um projeto que você não sabia e hoje está aí o sujeito controlando tudo. Eu votei num projeto que dizia que o recurso que antes era só do governo federal, o recurso que era só do governo federal, passaria a ser do Congresso. E o que aconteceu foi o seguinte: a gente achava que se o governo federal não tivesse esse recurso, a gente ia ter mais tranquilidade dentro do Congresso. Porque o Congresso, primeiro, o governo federal estava começando, né? Então, até você conseguir pegar toda a máquina para administrar, é uma máquina muito grande. Então, eu imaginava o seguinte... Quando foi votado isso aí? Foi 2019, bem no começo. Então, o que aconteceu foi que a gente votou para o seguinte, olha, quem vai decidir se o carro-pipa vai para a cidade de Alto Santo, no interior do Nordeste, para poder ajudar Alto Santo, é o deputado que conhece Alto Santo, que sabe que lá tem seca, que lá existe a indústria da seca, inclusive, que tem gente que vende água lá e que não fura poço artesiano para isso. Então, agora o deputado vai passar a poder pedir recurso no DENOX, né, do DENOX vai direto para o Alto Santo, na prefeitura de Alto Santo, para furar lá os poços artesianos e tirar água do chão. Agora, o que aconteceu foi que, depois disso, o recurso foi aumentando e foi ficando concentrado. Agora, é o melhor modelo? Não é. O melhor modelo seria que, primeiro de tudo, não tivesse emenda parlamentar e, segundo de tudo, esse recurso que, por exemplo, foi recolhido no Ceará, ele não precisaria voltar ele não precisaria ir para Brasília decidir se volta ou não, ou quanto volta, ou da maneira que volta. Quem deveria decidir é a ponta lá. Por isso, quando a gente fala menos Brasília e mais Brasil, o que a gente está falando? Pô, o cara está pagando lá impostos federais ou estaduais e que eles vão para Brasília, esses impostos. Poxa, não seria melhor se a gente tivesse um mínimo de imposto federal só para poder suprir a máquina, que a máquina fosse o mais enxuta possível e que o recurso que a gente paga de imposto ficasse na própria cidade para poder desenvolver a cidade? Parece. Mas vocês não sabiam, então, que isso ia acontecer, que isso ia ficar concentrado no relator, que é o presidente da Câmara, certo? Não. Quem é o relator? Relator do orçamento. Cada ano é um. Quem é esse ano? Não está definido ainda. Não tem? Está sem? Esse ano é que a gente está no meio do ano ainda, né? Esse tipo de coisa acontece mais para o final do ano. Tá, quem é hoje não é ninguém? Hoje não tem ninguém? Não, agora não está sendo discutido isso. Tá, quem era a última vez que houve um relator foi quem? Foi um senador, Domingos, alguma coisa. Eu não sei, não conheço ele. Então, assim, votaram um orçamento trilhardário para tirar da mão do governo federal e jogar lá no Congresso e falar, toma conta desse dinheiro aí. Mandaram as raposas tomar conta do galinheiro e não sabiam que esse troço ia ficar concentrado no relator. Foram enganados, foram ingênuos a esse ponto.
Nossa, como a gente é mal, né? Não, ingênuos. Nossa, Eu eu disse que sou vocês são uma mal. filha da puta. Eu disse que vocês são ingênuos. Ganhando o que vocês Não, ganham. do jeito que você tá falando, é parece que muito eu sou uma ingênuo. tremenda filha da puta. Eu não seria. Ó, se eu trabalhasse numa empresa privada e fizesse um negócio desse e falasse pro meu chefe, olha, eu não sabia que ia acontecer isso, ele me mandaria embora. Se eu ganhasse o salário que você ganha numa empresa então me privada. manda embora, velho. eu Não vota em mim, pronto. Pô, eu não vou votar Ou mesmo. então faz melhor. Já não se votei candidata, e não se candidata e faz melhor. Não, eu não tenho essa É que pretensão. deixa eu te dizer não. uma coisa, Paulo, é muito fácil criticar daqui de fora. Mas é lógico, mas a minha função é essa. Eu sou Ótimo, cidadão, critique pago mesmo. imposto. É muito fácil criticar daqui Pago de um fora. monte de. Mas a função do cidadão é essa, Carla Zambelli. Era a sua função quando você não estava na política. Era a minha função. Então pronto, então não Só que eu critica não a minha era função. estúpido que nem Não você é tá muito sendo. fácil. Não, só que eu não Né? era estúpido. Seria mais e outra fácil coisa, não se fazer meu dinheiro- conjecturas como você está fazendo. Você está primeiro sendo irônico, Mas foi você que extremamente disse- grosseiro. você Não, você disse. disse. Ah, ela foi ingênua, então vocês foram ingênuos. Mas você disse que você não tá sendo sabia. extremamente irônico. E deixa eu te dizer uma coisa. Todos os dias, todas as segundas, terças, quartas e quintas, a gente tem votação de pelo menos 18 a 20 projetos. Cada um dos projetos tem pelo menos de 10 a 200 páginas. Toda semana. Eu não tenho nada a ver com isso. Você está lá para fazer Você isso não tem mesmo. nada a ver- eu não estou dizendo que você tem a ver com isso. Eu estou tentando explicar, e não é nem para você, para quem está ouvindo. Porque você está influenciando uma série de pessoas, influenciando de uma maneira burra e hipócrita. Não, eu Você só tá estou sendo dizendo que é o hipócrita, seguinte: porque olha só. você foi eleita para isso, Carla Zambelli. Eu fui não eleita fui, pra eu não isso, estou com lá. certeza. Só que o sistema hoje, ele é feito de uma forma que não Você fui tem eu 20 que votei. assessores para fazer esse trampo aí para você. Eu estou lá para fazer uma coisa. E tem um detalhe: 20 assessores não vão conseguir ler a quantidade de projetos que chegam lá. Então, normalmente o que acontece? Como é que funciona o sistema de votação? Nem tudo que é votado, eu leio o projeto de cabo a rabo. A gente tem assessoria parlamentar que diz o seguinte: olha, o resumo desse projeto é o projeto do. Por exemplo, só hoje foram 18 projetos no plenário. Só hoje. E esses projetos, normalmente, isso fora das comissões, eu estou falando de projeto em plenário. Na comissão, toda semana, a gente tem pelo menos 3 comissões, em que são votados ali pelo menos uns 20 projetos a 30 projetos em cada comissão, em cada dia. Então, o que a nossa assessoria diz? Olha, o principal desse projeto é o seguinte: hoje, X bilhões são distribuídos pelo governo federal. É um governo que está no governo federal e é administrado pelo governo federal. Esse projeto aqui, ele tira X bilhões do governo federal e vão ser administrados pelo Congresso. Eu, como bolsonarista, e como acredito no presidente e na forma como ele administra, eu falei assim, poxa, mas está tirando do governo federal, que é alguém que eu sei que vai administrar bem esse recurso. Por que a gente vai votar favorável a isso? O que chegou para a gente do governo foi o seguinte: a gente vai votar favorável para não dar a ideia para o parlamento de que a gente quer tirar poder do parlamento cada vez mais. O presidente quer abrir mão desse poder para poder dar esse poder ao parlamento, para o parlamento decidir para onde vai o recurso. Porque o presidente não faz questão de ter bilhões e bilhões para ele administrar. Ele acha que ele já foi parlamentar durante muitos anos, ele sabe que o parlamentar sabe o que acontece na ponta. Então, é o parlamentar que vai mandar esse recurso para a ponta. E aí, e eu, como sempre, tive essa ideia, fui eleita com essa ideia de que eu não acho que o deputado deveria ter recurso. Eu falei, poxa, por mim, a gente nem aumentava esse recurso e, muito pelo contrário, tirava o recurso, porque eu acho que existe muito envio de emenda para compra de voto. Você manda e fala, não, eu vou mandar para uma cidadezinha aqui pequenininha, porque eu vou comprar todos os votos daquelas pessoas. E, infelizmente, tem muita gente que vota no deputado porque mandou recurso e não porque vota direito ou não porque é honesto. Né? O brasileiro médio, que não tem acesso a muita informação, ele acaba dizendo assim, foi o fulano de tal que trouxe esse hospital para cá, mandou X milhões para o hospital. Ele nem pergunta se dali foi desviado, se precisava mesmo de um hospital a mais, ou se, de repente, a Santa Casa da região poderia receber esse recurso para poder aumentar e ser administrada de uma outra forma. Por exemplo, aconteceu essa semana agora. Eu perguntei para uma cidade, eu estava com alguns recursos que poderiam ser enviados ônibus para cidades, ônibus escolares. Aí liguei para um prefeito e falei, prefeito, eu estou com um recurso aqui de ônibus escolar que a prefeitura de tal cidade não conseguiu cadastrar, porque estava devendo informações para o Tribunal de Contas do município, do estado, e aí eles não vão poder ficar com esse recurso. Você precisa de ônibus? Ele falou, Carla, não preciso. Escolhe outro município, porque aqui meus ônibus estão ok.
Eu não estou precisando de ônibus extra. Liguei para outro município até achar um que precisasse. Então, tem gente que não tem essa preocupação. Manda o ônibus, se for o caso, vende o ônibus depois e fica com dinheiro e faz o que for, entendeu? Então, tem muita coisa dentro da administração pública que tem que mudar. E não vai conseguir mudar de uma hora para outra. É o que eu te falei quando eu entrei aqui. A primeira coisa que eu falei, tem deputado que acha que a eficiência se mede pelo número de projetos apresentados. Tem gente que acha que o Bolsonaro não fez nada durante 28 anos e não percebe que... porque ele não aprovou projeto nenhum. Ele aprovou um projeto da urna eletrônica com voto impresso. Mas o que mais o Bolsonaro fez de bom durante os 28 anos que ele ficou lá foi denunciar as irregularidades, foi tentar impedir que projetos ruins passassem. Porque mais importante, às vezes, do que você aprovar um projeto bom, eventualmente, é você pegar e falar assim, não, gente, para que a gente vai botar mais uma burocracia ou mais um imposto nas costas do cidadão? Esse projeto era um projeto ruim. Passou. Porque a grande maioria dos deputados queriam, né? Tá, mas você votou a favor também. E disse que não voltar, sabe por quê. Eu não vou voltar por nisso, isso que eu falei que você tinha sido ingênuo e você achou que eu estava sendo grosseiro. Assim, se você votou num projeto que é ruim... Você foi irônico. É lógico que eu fui irônico, porque então, você disse que não sabia... E sendo irônico, você foi grosseiro. Você não sabia que ia acontecer isso. Então você foi ingênuo. Não sabia. E tem muita coisa que se vota que a gente não sabe para onde vai. Bom, os seus eleitores que vejam isso e que saibam tomar a decisão na hora de votar em você de novo. Ótimo, eu vou dar um exemplo. Agora... A gente votou, por exemplo, lá em 2017, para que a urna eletrônica fosse colocada, urna eletrônica com voto impresso em separado, para poder haver auditoria. E quem impediu que isso acontecesse foi o TSE. Então, tem muita coisa que a gente vota que a gente não sabe para onde vai. E você nem esperou eu explicar o que eu quis dizer para poder dizer, olha aí, eleitores, para não votar em mim. Então, você está claramente... Eu não votar em você. Eu falei que eles têm que decidir você quis dizer isso. Quando eles ouvem você dizer que você aprovou um projeto aí, que você não sabia para onde vai. Tem muito... Eu acabei de dar um exemplo que não é culpa nossa. Se eu não sei onde vai, eu que sou um bom conservador, se eu não sei para onde vai, eu não aprovo. Eu vou te dizer uma coisa. Eu já vi muito conservador na minha vida. Você não é conservador. Bom, tudo bem. Mas eu não estou preocupado com a sua definição de conservador. Mas se estou lá no seu lugar e eu não estarei, mas se estivesse... É a segunda vez que você fala que se você estivesse no meu lugar, você faria diferente. Eu acho que você tem que se candidatar. Não vou. Não se preocupe com isso. Você vai ser muito eu sou feliz professor. Lá. A minha função é muito mais importante do que a sua. Eu estou com muita pena dos seus alunos. Então vou continuar sendo professor. Aí você vota um projeto que medo. Que você não sabe onde vai dar. E aí você está dizendo para mim... Eu acabei de dizer que tem projetos que a gente vota e que não somos nós que decidimos para onde ele vai. Acabei de dizer que em 2017 foi aprovado um projeto de lei da urna eletrônica com o voto impresso e quem decidiu não fazer foi o STF. Não, mas esse chamado orçamento secreto, vocês sabiam que ia parar na mão do relator. Esperar eu terminar? Eu terminar minha conclusão? Ué, mas porque você está voltando no assunto que não tem nada a ver. Não, é porque você parece que ou você é burro ou você finge que não entendeu. Não, eu não estou fingindo, eu entendi bem. Você disse assim, eu estava terminando de falar uma frase... Não, porque você está misturando um projeto que não tem nada a ver. Não tem nada... Não, você está querendo dar um exemplo de um projeto da urna que não tem nada a ver. Eu estou dizendo que tem vários projetos que a gente vota e não sabe para onde vai. Aí você diz, atenção eleitores, olha o que ela está falando. Então, olha só o tanto que você... é conservador, que você nem espera uma pessoa terminar de falar para ver onde ela quer chegar para você tirar suas conclusões. Você tira suas conclusões antes mesmo dela terminar de falar. Não, você já falou, é que você está falando de novo. Eu já sei o que você vai falar. Não, você repetiu várias coisas e eu respeitei, cara. Você tinha que, no mínimo, respeitar também. Então diga, vai. Porque, assim, até onde eu sei, eu vim aqui para ser entrevistada. Na verdade, você não está deixando nem eu terminar de falar. Você está dando a entrevista. Então, é o seguinte, acho que a gente pode fazer o seguinte, Igor. A gente zera meu microfone aqui, deixa ele dar as opiniões dele. Porque ele está aqui só para falar o que ele pensa. Em nenhum momento ele está questionando as coisas que eu penso. Você não deixa eu terminar de falar e você simplesmente deduz o que eu queria dizer antes mesmo de eu terminar de falar. O que eu estou dizendo é, muitas coisas a gente vota de um jeito no papel e a hora que vai executar a lei não sai exatamente como você queria, não sai exatamente como você votou. Você quer uma água nova? Não, tá bom, essa daqui, obrigada. Por que vocês não leem o projeto todo? Ou porque escondem coisas no projeto? Não é só isso, não existe esconder. Existem muitos projetos que têm jabutis, sim. Mas não é só por causa disso, não é só porque você não lê. Até porque você tem uma assessoria que é paga para te trazer o projeto detalhado. O orçamento, por exemplo, ele é votado no ano anterior
ao orçamento ser executado. Então, assim, você tem um tempo para você ver. Esse projeto, por exemplo, e é uma coisa que você não tinha conhecimento, né? A lei, ela determina de uma forma, na hora que você vai executar, às vezes não está na lei. Às vezes você tem uma regulamentação que é pós-lei. Inclusive, tem muitas leis que elas são votadas para ter uma ideia e a regulamentação da lei vem a Foi o que posteriori. aconteceu nesse caso? Não sei se foi o que aconteceu nesse caso.